Bom, a partir de agora a gente vai discutir sobre variáveis aleatórias contínuas e aí sobre a função densidade de probabilidade, que é bem aplicada para esse tipo de variável aleatória. Só para a gente conversar um pouquinho sobre isso, no vídeo passado eu falei sobre variável aleatória discreta, que associava a um objeto um número. Agora, quando eu falo, e aí eu assumia valores discretos, né, a variável aleatória assumia valores discretos, como foi o caso que eu falei do cara e coroa, que assumia 0 ou 1, ou o número de caras, né, após ter lançado a moeda 3 vezes. Mas também quando eu penso no lançamento de um dado, né, os números que eu obtenho, de 1 a 6, se eu associar uma variável aleatória ao resultado que eu obtenho, eu vou ter uma variável aleatória discreta dos números de 1 a 6. Mas vamos supor que agora eu tenho um intervalo de números reais, 0 até 1, por exemplo. Se eu escolho um número desse intervalo, e aí eu associo uma variável aleatória a esse número. Então essa variável aleatória agora vai ser contínua, né? E aí não faz muito sentido eu perguntar qual a probabilidade de eu obter um número desse intervalo. Por exemplo, se eu olho para o intervalo 0, 1, perguntar qual a probabilidade de obter um número 0,7, a resposta vai ser 0, porque eu tenho um número entre infinitos, né? Tem um caso possível para infinitos casos prováveis. Então, a probabilidade de eu escolher o 0,7 é 0, mas existe a possibilidade de eu escolher o 0,7. E uma outra pergunta que fica é o seguinte: a probabilidade de obter o 0,7 é 0, a probabilidade de obter o 0,3 é 0. E aí eles sempre vão ser igualmente prováveis se eu tiver, por exemplo, o tempo de chegada de um trem numa estação. O trem está previsto para chegar às 9 horas. E vamos pensar no intervalo de 9 até 9h05. Então o trem tem que chegar às 9. Qual a probabilidade de ele chegar às 9h01, às 9h02, às 9h02 minutos e mais 30 segundos? Então observa que é uma variável aleatória contínua e nesse caso não é todo mundo igualmente provável, porque a probabilidade do trem chegar mais perto de 9 é maior do que ele chegar mais perto de 9h05, senão vira um caos o sistema de transporte. Então, eu preciso de uma medida para medir essas coisas, né? No caso de variável aleatória contínua. E a gente vai discutir a função densidade de probabilidade. Antes disso, a gente vai falar da função distribuição de probabilidade. Então, a gente define a função de distribuição de probabilidade, como a gente fez no outro vídeo, como sendo a probabilidade, distribuição de probabilidade de uma variável aleatória x, como sendo a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual que um determinado número. No caso agora, vamos pensar que a variável aleatória é contínua. E eu quero entender o que significa essa expressão, né? Fx de x mais delta x menos fx de x. Repara, isso aqui é a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual que x mais delta x. Isso aqui é a probabilidade da variável aleatória ser menor ou igual a x. Então, essa diferença é justamente a quantidade de probabilidade, é a probabilidade da variável aleatória estar nesse intervalo. Então, é exatamente a probabilidade da variável aleatória estar entre x e x mais delta x. Então, eu vou escrever assim, já entendi que isso menos isso é a probabilidade da variável aleatória estar aqui. Se eu dividir por ΔX e multiplicar por ΔX, isso aqui então é a densidade de probabilidade do intervalo. O que é densidade? Densidade de massa, quantidade de massa por unidade de medida. Se for volume, densidade volumétrica de massa, quantidade de massa por unidade de volume. Aqui tem uma razão. Quantidade de probabilidade naquele intervalo por unidade de medida, que é o tamanho do intervalo. Então isso aqui é uma densidade. É a densidade de probabilidade desse intervalo, que está multiplicado por ΔX. Se esse ΔX for muito pequenininho, isso aqui é justamente a expressão da derivada da f grande. Então,
A derivada da f grande é a densidade de probabilidade quando o ΔX é muito pequenininho. Eu posso dizer que isso é a densidade de probabilidade de um ponto, multiplicado por ΔX. Repara que isso tudo é a probabilidade do intervalo. Então, a densidade de probabilidade vezes ΔX, isso aqui tudo agora me dá uma avaliação da probabilidade num ponto, certo? Então, muito cuidado com isso. Isso aqui é a densidade de probabilidade, que é a quantidade de probabilidade por unidade de medida. Na hora que eu multiplico por unidade de medida, eu tenho a quantidade de probabilidade. Então, de modo informal, posso dizer que a probabilidade de x estar próximo, x grande estar próximo de x pequeno, é isso tudo aqui junto. É a derivada vezes ΔX. E aí eu defino densidade de probabilidade, que é a derivada da f grande. Então, de maneira informal, posso interpretar a densidade de probabilidade como a quantidade de probabilidade por unidade de medida, num ponto. A probabilidade é a multiplicação da densidade por dx, tá certo? Seria o equivalente à probabilidade num ponto. Repara que isso tudo é de maneira informal, só para a gente entender. Né? Propriedade. Densidade é sempre maior ou igual a zero. A probabilidade do x entre A e B, então, isso aqui é a densidade. Densidade vezes dx dá a probabilidade. Se eu somar todas as probabilidades de A até B, eu vou ter a probabilidade total de x entre A e B. A distribuição, como a derivada da distribuição é a densidade, a distribuição é a integral da densidade. E a integral de menos infinito a mais infinito da densidade vezes dx, isso tudo é a soma de todas as probabilidades. Isso tem que dar 1. Por exemplo, pega uma variável aleatória dada dessa forma. Ela vale 1 sobre b menos a para x entre A e B e 0 caso contrário. Que era a expressão da distribuição de probabilidade. Então, repara que se x for menor que A, repara que a densidade só existe entre A e B. Vale 1 sobre B menos A. Então, se x for menor que A, a distribuição, a probabilidade é zero. A probabilidade acumulada é zero. Se x estiver entre A e B, aqui ó, se x estiver entre A e B, a distribuição é a integral de A até o x da densidade, vou botar dt para não confundir com dx. Integrou x menos a sobre menos a. E se x for maior que b, a distribuição eu vou ter acumulado toda a probabilidade. Quando chega em b, ela já vale 1, a partir de b, vale 1 direto. Então essa é a distribuição. Vamos entender aqui com gráfico é melhor, que é a tal da variável aleatória uniforme. Ela vale 1 sobre b menos a para x entre A e B. Por que vale 1 sobre b menos a? Porque essa área tem que dar 1. Porque a integral de menos infinito a mais infinito da densidade tem que dar 1. Então essa área aqui tem que dar 1. Então aqui A e B, esse tamanho aqui é b menos a, aqui tem que ser 1 sobre b menos a. Então, até aqui eu acumulei nada de probabilidade. De A até um x, eu acumulei a integral de A até x da densidade. E aí isso vai aumentando, eu vou acumulando, isso vai aumentando, isso vai aumentando, isso vai aumentando. Está dado aqui, ó, vai aumentando, até que chega aqui em B. A partir daqui já não aumenta mais nada. Toda a quantidade de probabilidade já está aqui. Então daqui para trás, se eu somar todas as probabilidades, já vai dar 1. Então por isso que a distribuição, que é acumulada, vai crescendo até chegar aqui e depois fica 1 constante. Variável aleatória exponencial, aquele caso do trem lá, ó. Vamos supor que aqui seja o instante que o trem tem que chegar, e a partir daqui a probabilidade, a densidade de probabilidade dele chegar na estação, que tem que diminuir. A expressão da densidade é 0 para x menor que 0, e lambda é elevado a menos lambda x para x maior ou igual a 0. Por que tem esse lambda aqui? Porque a integral da densidade de menos infinito a mais infinito tem que dar 1. Como é que vai ficar a distribuição? Para cá vai ser 0. De 0 até x é a integral de 0 a x dessa densidade. Se eu fizer as contas, vai dar 1 menos 0 menos lambda x, que é a distribuição. E
Bom, falamos aqui da variável aleatória uniforme, que é extremamente importante, a exponencial, e aquele caso em que eu tenho um valor médio, que é altamente provável, os valores em torno da média são muito mais prováveis do que os valores longe da média. Quando eu pego, por exemplo, distribuição de pessoas, né? A média de altura de um grupo de pessoas, média de altura de brasileiros, por exemplo. Eu tenho um valor médio e tenho uma dispersão em torno dessa média. Esse M vai ser a média e sigma vai ser o desvio padrão, mas isso eu não vou falar agora não, porque a gente tem um capítulo só para falar sobre média e desvio. Aqui faltou o sigma, 1 sobre raiz de 2π sigma, desculpa. Então a gaussiana, que tem essa cara aqui, não é difícil ver por que chegou a isso aqui. Na realidade, procurava-se uma curva com essa forma, podendo deslocar, e o sigma tem importância porque é o ponto daqui de inflexão. Na realidade, quanto maior o sigma, mais alongada essa curva. Quanto menor o sigma, mais pontuda essa curva, menor a dispersão. Então eu vou definir uma função φ, que é dada por 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a x elevado a menos 2 sobre 2, e essa aqui vai ser exatamente a função de distribuição de probabilidade da gaussiana para m igual a 0 e sigma igual a 1. Se você reparar, quando m é 0 e sigma é 1, eu chego nessa expressão aqui, 1 sobre raiz de 2π aqui dentro. Então, a FDP da variável aleatória gaussiana, eu posso dizer, em geral, que é o φ de x menos m sobre sigma. Se eu definir uma função chamada função erro, que é 1 sobre raiz de 2π 0 a x aumenta a 2 sobre 2, eu posso mostrar que essa φ de x eu posso escrever assim. Esse aqui é o gráfico da função erro, de 0 a infinito, ela vale meio, de menos infinito a 0, ela vale menos meio, é uma função ímpar. E eu posso provar, isso aí eu vou deixar para vocês prestarem atenção nisso, eu posso provar que a distribuição de probabilidades da variável aleatória gaussiana é meio mais f de x menos m sobre sigma. E a probabilidade do x estar entre a e b é dada por f de b menos m sobre sigma. Está errada a expressão aqui. Está errada a expressão. É f de b menos m sobre sigma menos f de a menos m sobre sigma. Está errado aqui. Repetindo, eu não vou gravar esse vídeo de novo, não, mas ó. É f de b menos m sobre sigma, fecha, menos f de a menos m sobre sigma. Aqui é a densidade, aqui é a distribuição de probabilidade.